Olá pessoal, tudo bem? Professor Maicon, professor de Sociologia. Pessoal, hoje vamos falar aí sobre os direitos, né? Os direitos fundamentais. Vamos falar aí dos três direitos, direitos civis, no seu contexto histórico e prático, direitos sociais, contexto histórico e prático, direitos políticos, contexto histórico e prático. Então a gente vai falar da cidadania como uma luta de reconhecimento, né? Então vamos compreender um pouquinho aí sobre cada um desses direitos, né? Direitos sociais, civis, políticos, tá bom? Então a cidadania, condição de ser reconhecido como membro de um grupo político. Então a cidadania envolve esse reconhecimento do indivíduo como um membro de um grupo político, onde ele participa ativamente, né? A definição aí da filósofa Hannah Arendt é o direito a ter direitos. Então a cidadania é um direito de todos de possuir direitos, né? Então, segundo o pensador Thomas Marshall, a cidadania moderna é composta por esses três tipos de direitos. Então, a cidadania moderna é composta por esses três tipos de direitos, né? Lembrando que os direitos humanos ele vai surgir, né, no século XX, depois ali da Segunda Guerra Mundial, onde a ONU proclama, né, promulga os direitos humanos em defesa de todos esses três direitos aí. Então, os direitos humanos é um apanhadão desses direitos civis, políticos e sociais, e ele coloca aí uma ênfase maior na defesa desses direitos, né? Então, os direitos civis que foi determinado aí a sua conquista no século XVIII, né? Ele está contido no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, né? Os direitos civis, que são os direitos aí que tem a defesa da igualdade, da liberdade, né? Esses direitos eles foram defendidos amplamente, principalmente pelos ingleses. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Os direitos políticos, né? Século XIX, principalmente aí pelo surgimento das democracias, né? Luta pelo sufrágio universal, do direito do homem de participação política, né? Está aí no artigo 14 da Constituição Federal de 1988. E os direitos sociais, né, do século XX, surgimento principalmente aí depois da Revolução Industrial, né? O marco aí é essa divisão do trabalho que caracteriza essa luta por melhor condição de vida e de trabalho, beleza? Aí nós temos aí cifrado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Temos os direitos civis, né? Então vamos começar com eles. Foram os primeiros a existir, consolidando-se no século XVIII. Então, os direitos civis eles foram os primeiros de surgimento, né? E a gente vê esses direitos aí contemplados na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, que vai defender lá o direito à vida, o direito à igualdade, né? Todos os homens são iguais, com liberdade, e o direito à felicidade, né? Então, fala isso lá nessa Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E a Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que vai determinar esses direitos de igualdade e liberdade também para todos os homens. A Declaração de Independência dos Estados Unidos não se estende a todas as pessoas de uma forma igualitária, certo? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, sim, tá bom? Tem essa diferença aí nesses dois documentos, nessas duas democracias, né? Então, esses direitos, né, eles vão prezar pela liberdade individual, né? A liberdade de uma forma pautada na questão de ser livre para poder prover, né, do seu sustento, né? Se sustentar por si só, né? Essa liberdade de você possuir uma propriedade que te rende esse sustento, né? A gente já sabe que esses direitos civis são os direitos que permitem com que o cidadão exerça sua liberdade individual, né? Os direitos liberais defendidos pelo liberalismo. A gente sabe que o pai do liberalismo aí é o pensador John Locke, né? Então John Locke ele defende amplamente as liberdades individuais, né?
ele defende então que o indivíduo tem um direito do seu crescimento pessoal, econômico, a partir do seu próprio suor, do seu trabalho, né? O John Locke defende isso aí, tá bom? Então, a liberdade de propriedade, você ter esse recurso, né? Que faz parte dos direitos naturais, segundo John Locke. O Estado, lei e contrato social, que é a justiça e imparcialidade. Então o Estado tem que ser imparcial frente a esses direitos naturais, e as leis, né, que é um direito positivo, devem priorizar, né, essa questão dos direitos fundamentais naturais, né? Onde não há lei, não há liberdade. Então ele fala que as leis, né, que é um direito positivo, devem garantir essa liberdade. O John Locke, então, ele era contra o John Locke, ele era contra o absolutismo, certo? O John Locke é contra o absolutismo, né? E o John Locke, ele defende a classe burguesa, porque ele faz parte dessa classe da burguesia, né? As suas ideias impulsionaram as revoluções inglesas, tá bom? Que determinaram também as questões de luta por direitos políticos, né? Então a gente vai ver que os direitos civis, sociais e políticos, né, eles estão interligados um com outros, e vem num contexto amplo aí, né, da história. Então é um retrato do rei Luís XIV da França, o rei Sol, né? Reinou entre 1643 e 1715. Então os direitos civis são fundamentais para a consolidação de um Estado que não seja abusivo, né? Porque esses direitos civis vai prezar então pela questão da liberdade em relação aos cidadãos que dele fazem parte, pois criam obstáculos que não permitem ao poder estatal ultrapassar a esfera pessoal de cada um. São direitos que se caracterizam pela defesa contra os possíveis abusos do Estado, né? Então nós temos aí, né, o Estado, ele deve garantir então esses direitos. Então aqui, ó, no artigo 5º da Constituição, possui 78 incisos, né, que defendem basicamente esses direitos aí, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então todos somos iguais, sem distinção de qualquer tipo de natureza, né, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ou seja, esses direitos não podem ser violados, tirados do indivíduo. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, os direitos civis defendidos por John Locke, né, determinaram, né, as outras constituições de outros países, como os Estados Unidos, o da França, né, esse liberalismo, e a nossa Constituição Federal foi influenciada por esses pensamentos do John Locke, né, e por esses documentos aí que citei agora. Tá bom? Então temos direito à vida, temos direito à igualdade, todos são iguais, né? Homens e mulheres são iguais diante em direitos e obrigações, né? Direito de ir e vir, certo? O direito de se expressar, né? O direito de expressão, ou seja, você tem a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, religiosa. Você tem o direito de defender e promulgar a sua religião, por exemplo, né? Ninguém pode ser processado senão em virtude de lei, né? Ninguém será obrigado a nada senão em virtude de lei. Você tem que ser julgado por um tribunal com direito à defesa, né? E são esses direitos que estão contemplados aí na Constituição Federal. Então, pessoal, aqui vemos aqui um confronto com os direitos civis. Nesse direito civil, né, direito natural, começando lá, defendido por John Locke, fala que nós temos direito à vida. Os direitos civis também determinam essa questão do direito à defesa à vida, né? Então nós vemos aqui uma contradição, né, que é a questão do aborto. Então a Constituição não tem norma expressa a respeito do referindo-se de maneira genérica à inviolabilidade da vida, né? A enorme discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da interpretação desse direito.
Atualmente o Código Penal do país, o aborto é um crime contra a vida, né? Então o aborto no Brasil é um crime. Porém, no Brasil, esse direito pode sofrer restrições. Aborto para salvar a vida da mãe ou em caso de estupro, né? O STF então julgou em 2012 que em caso de anencefalia, feto sem parte significativa do cérebro, pode haver interrupção da gravidez e não é considerado crime. Então, há essa questão aí, né, desse confronto. O direito à vida, todo ser tem direito à vida, né? Então a gente pode pensar que a vida é um bem, né? É um bem essencial que deve estar acima de qualquer julgamento. Essa visão do professor aqui daí, né? Então nós temos aqui uma imagem que representa então, né, o aborto, né, em suas escalas aí de proibição e legalização, né? No Brasil, ali no caso, então ele é proibido segundo a cor ali, certo? Então nós temos essa definição aí, tá bom? Temos aí, pessoal, os direitos políticos, que vamos começar então a entender um pouquinho. Os direitos políticos, então, eles vão se consolidar aí no século XIX, né, com o reconhecimento do sufrágio universal, né? O sufrágio universal, que é o direito ao voto, né? O direito de votar, principalmente aí na Revolução Francesa, que esse sufrágio, esse direito de uma forma igualitária foi defendido, tá bom? Então, permitem ao cidadão participar do exercício político, né? Até o século XIX, por sufrágio universal, né, compreendia-se apenas o sufrágio masculino, como eu falei para vocês, o direito do homem votar. As mulheres estavam exclusas, né, dessa participação política, tá bom? Isto é, apenas homens adultos tinham o direito de voto. Entretanto, a partir do início do século XX, com o movimento das sufragistas, o direito ao voto foi estendido às mulheres na maioria dos países democráticos, né? Esse movimento sufragista é um movimento feminista, né? O início do movimento feminista do século XX, né? Onde as mulheres lutavam pelo direito ao voto, né? Então, esse movimento feminista atingiu vários países democráticos aí, tá bom? Então, pessoal, nós temos o voto no Brasil, né, que determinou aí então na primeira Constituição em 1824, ainda no Império, né, Dom Pedro I, né? Então, nesse período do Império, o voto era apenas masculino, né, e vinculado com questões econômicas. Então, somente os proprietários de terra, por exemplo, os grandes, né, latifundiários da época, eles votavam, né? Então as mulheres, os analfabetos, escravos, eles não eram, né, citados no documento, então eles não tinham direito ao voto, né? Na Constituição de 1891, né, a Constituição da Primeira República, o voto ele deixa de ser vinculado às questões econômicas, né, e é destinado somente aos homens, todos os homens, né, menos mulheres analfabetos, né, que não tinham direito a esse voto, né, não votavam, tá bom? Então, o voto feminino no Brasil, né, eles foram determinados. Então, mulheres casadas votam a partir de 1932. Então, se vê um longo período aí onde a mulher não teve participação política, né, desde lá da primeira Constituição, né, da República, ou melhor, lá do Império, né, até 1932, somente com autorização do marido. Então, as mulheres casadas podiam votar somente com autorização do marido, né? As mulheres solteiras ou viúvas só podem votar nessa época se comprovarem renda própria, se as mulheres forem independentes economicamente, né? Mulheres são obrigadas a votar a partir da 5ª Constituição Federal de 1946. Então, essa 5ª Constituição de 1946, né, a Constituição de 1946, determina a obrigatoriedade das mulheres ao voto, né? Então nós temos aí, né, um panorama aí que representa essa banca feminina aí entre 2014 a 2018, né? 90% da Câmara de Deputados era formada por homens, certo? Então a sua maioria era homens, né? Então nós vemos aí em 85% da Câmara de Deputados é formada por homens.
Então houve uma evolução, né, da participação política das mulheres, né, e seus direitos amplamente defendidos hoje. Temos algumas iniciativas também, né, gente, aí referente à participação política, né, que não é somente o voto, né, o direito político, né, mas a iniciativa popular é uma forma de participação política, os referendos é uma forma de participação política, os plebiscitos, né, também é uma forma de participação política, né, a associação política também é um direito, né, defendido nos direitos políticos, né. Nas eleições de 2018, o Brasil chegou a mais de 147 milhões de eleitores, né. O voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos e quem tem entre 16 e 17 ou mais de 70. Estão proibidos de votar os estrangeiros e aqueles que prestam serviços militares obrigatórios, né? Então isso daí está na Constituição, né? Temos o referendo aqui, né? O referendo também é uma consulta popular, mas ele é convocado depois que o ato já foi aprovado, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. Então o referendo é uma iniciativa, né, popular, consulta popular, e cabe então ao povo ratificar ou rejeitar, né? Nesse caso, os deputados já teriam aprovado o texto de reforma política, condicionando sua aprovação definitiva à consulta popular, né? Então, o referendo é uma consulta popular. O plebiscito é a convocação dos eleitores do país antes da aprovação de uma lei. Assim, a população diz se quer ou não que uma determinada lei seja aprovada, né? Iniciativa popular é uma outra forma, né? Por exemplo, a lei da ficha limpa foi criada por meio da iniciativa popular, né? É uma obrigatoriedade. A população pediu essa lei, né, da ficha limpa. Através dessa iniciativa popular se criou essa lei da ficha limpa, né? Então somente os políticos, né, que não têm nenhum crime ou não foram condenados, né, por nada, podem se candidatar, né, a cargos políticos. Aí vamos iniciar os direitos sociais, né? Eles começam a ser reivindicados no século XIX, com o movimento operário europeu e se consolidam no século XX, né? Então o movimento operário lá no século XIX, né, principalmente aí pelas influências da Revolução Industrial, determinavam a luta por melhores condições de vida para os trabalhadores da época, né? Permitem a participação na riqueza coletiva, né? Como saúde, educação, aposentadoria, lazer, trabalho e transporte, são direitos sociais, né? Esses direitos, né? Quem são os beneficiários, né? Então, apesar dos direitos sociais beneficiarem a todos, esses direitos têm como foco aqueles que mais necessitam da ação. Quem que mais necessita da ação do poder público? Os pobres, né, gente? A população, né, para ter condições sociais mínimas para seu desenvolvimento. Então, os direitos sociais são amplamente defendidos prioritariamente, né? Todos fazem parte dos direitos sociais, mas é um benefício a mais às camadas populares, né? Então, aí temos os pensadores que defendem esses direitos sociais, aí o Karl Marx, né? 1818, 1883, Karl Marx, influenciador, né, do socialismo lá no século XIX, né? E o Bakunin, né, o russo Bakunin, 1114, 1176, né? O Bakunin, aliás, né, ele é anarquista, né? Ele vai contra o governo, né? E o Bakunin, então, ele defende uma sociedade anarquista, né? E defende esses direitos aí, né, sociais, tá bom? Então temos uma foto dos operários da época, né, nas fábricas do século XIX, um jornal aí, né, que fala sobre o direito à greve, né, que é um direito social, né, a agitação proletariada estende-se por todas as fábricas, né, aí fala aí sobre as greves proletárias, né. Falando aqui que os sindicatos, eles foram amplamente defendidos, né, nos direitos sociais, né. O sindicato tem uma característica política, certo? Então, avanços nos direitos sociais aqui no Brasil, né. Então, em 1930, o Ministério do Trabalho surgiu, o Ministério do Trabalho
da indústria e do comércio. Em 43, né, a consolidação das leis do trabalho que foram determinadas aí pelo Getúlio Vargas, né, que foi o presidente da época, né, determinou a CLT. A CLT então vai determinar aí que as horas mínimas de trabalho, né, 8 horas, certo? Então 8 horas de trabalho efetivo, né, férias remuneradas, né, então ele tem direito a férias remuneradas e direito à previdência social, que é um seguro onde o operário, né, vai ter essa segurança se ele sofrer algum acidente, né, ele vai poder recorrer a essa previdência aí, né, sem falar da sua aposentadoria, né. Aí nós temos arbitrariedades, né, equilibrar as relações de poder no mundo do trabalho. Então existia um confronto muito forte entre patrão e operário, né, as greves estavam efervescendo toda a sociedade, né, e o governo então ele vem como mediador, ele vem intervir nessa relação entre patrão e empregado, né, contra essas arbitrariedades que a indústria fazia com os operários indignados eles se revoltavam, né. Então surgem essas leis para equilibrar então essa relação, né, de poder no mundo do trabalho, né, apenas para o trabalhador urbano, né. A gente vai saber que mais tarde, né, principalmente hoje, né, essas leis se estendem em todos os contextos, tá bom? Pessoal, aqui aí o artigo 6 da Constituição, né, vai citar que são direitos sociais, né? Então o artigo 6 da Constituição do Brasil fala que os direitos sociais são a educação, né, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Mas os direitos sociais, né, são os bens sociais, né, que o Estado deve prover para os indivíduos, né, ou melhor, indivíduos não, né, a partir do momento que nós vivemos em uma sociedade com uma lei constitucional, né, democrática, nós somos colaboradores. Então o Estado deve garantir aos seus colaboradores aí, né, esse bem-estar social, né, essa questão de você ter a sua subsistência, né. As ideias principais: bem-estar social e equidade, né. Então, como eu falei, deve ser prezar pelo bem-estar social a todos, né. Na igualdade ou na equidade? Por exemplo, eu vou prezar um bem-estar social para um pobre, dando-lhe toda a assistência, né, necessária, né, básica. Mas para o rico eu tenho que prezar isso também, né? Só que o rico eu não posso dar na igualdade, né? Porque a gente sabe que os iguais eles são desiguais, principalmente por causa da questão econômica. Então, nem sempre a igualdade envolve a equidade, né? A igualdade é tratar todos iguais, todos têm os direitos, né? Mas eu tenho que ver aquela questão daquilo que necessita mais, né? Daquilo que é mais necessário, né? Então aí se estabelece a questão da equidade, que é tratar diferente os diferentes, né? Então a gente pode ver na imagem aí, ó, existe a igualdade, todos têm essa igualdade, esse direito, só que eu tenho que defender aquele outro de uma forma mais efetiva, garantir aquilo mais efetivo para aquele indivíduo. A gente pode pensar isso nos estatutos, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, né? Que envolve leis de equidade. Deu para entender a diferença, né, entre igualdade e equidade? Então o artigo 6º vai garantir então a educação, a moradia, o lazer, a saúde, o trabalho, a alimentação, a assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância, a segurança, o transporte e a previdência social. Esse artigo 6º é muito fundamental para nós, né? Então aqui temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é um estatuto que amplia essa equidade, né? Então nós vemos aí a diferença. O trabalho, que é um direito social, né, está no artigo 7 da Constituição Federal, que nós temos direito ao trabalho, só que o trabalho infantil, né, é uma coisa, o jovem aprendiz é outra, então a gente vai compreender. É proibido por lei o trabalho infantil, impede o acesso à escola, rouba oportunidades de um futuro melhor, apresenta risco à saúde e à segurança. Então o trabalho infantil, né, é
é proibido. A gente sabe que na Constituição, na CLT, o indivíduo pode trabalhar a partir dos 14 anos, salvo, né, se estiver estudando, né, toda essa garantia, né, do desenvolvimento do jovem. Trabalha a partir dos 14 anos, não pode ser prejudicial ao desenvolvimento físico, psíquico e moral, deve ocorrer em horários e locais que permitam a frequência à escola, né? Essa é a diferença então, né? Então, temos a charge que nos fala sobre um pouco sobre esses direitos. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí, o outro indivíduo. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Então, todo indivíduo tem direito à alimentação, mas a alimentação, às vezes, ela não é garantida, né? Muitas pessoas passam fome, né? A gente vai no hospital, por exemplo, muitas pessoas não têm acesso a uma saúde digna, né? Então é isso, pessoal, né? Passando um pouquinho sobre esses 3 direitos aí, né? Cidadania moderna, direitos civis, políticos, sociais, né? Os direitos humanos, então, eles vão surgir principalmente pelos fatores aí da Segunda Guerra Mundial, né? Onde o mundo, então, ele vê toda a atrocidade, né, que foram feitas na Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazistas, né, por causa das bombas atômicas também no Japão. Então surge aí a ONU, né, em 1948 e promulga, né, a Constituição, ou melhor, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E esses direitos humanos, eles vão defender amplamente esses 3 direitos citados aí: direito à liberdade, à vida, à igualdade, né? Os direitos políticos, os direitos sociais amplamente defendidos de uma forma igual para todos, né? Então, os direitos humanos são os direitos fundamentais também, beleza, gente? É isso. Qualquer dúvida aí, podem me mandar.